Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos ler mais 3 capítulos de Apocalipse, capítulo 13, 14 e 15. Capítulo 13, nós vamos ver que é a besta que saiu do mar. Então aqui nós temos o anticristo, que é o agente de Satanás. O capítulo 13 nos mostra os agentes ou os instrumentos usados pelo dragão em seu ataque contra a igreja. E aqui são descritas duas bestas. A primeira é um monstro horrível, a segunda está disfarçada. A primeira é a mão de Satanás e a segunda é a mente do diabo. A primeira representa esse poder perseguidor. Isso vem por meio de filosofias, é o que nós podemos ver, né? Então, Satanás, ele vem com duas facetas aqui. E as várias facetas do anticristo, a palavra anticristo significa um Cristo substitutivo ou um Cristo rival. Então ele será um adversário de Cristo. Nós vamos ver isso lá no livro de Daniel. Se você leu comigo, você vai lembrar. Nas cartas de João, ele usa o termo anticristo, 1 João 4, 23. Então, o anticristo ele é visto como um homem do pecado na teologia paulina. Ele surgirá de uma grande apostasia, um grande afastar da fé. 2 Tessalonicenses 2, 3 fala que ele será uma pessoa. 2 Tessalonicenses 2, 4 vai falar que ele vai ser um objeto de adoração. 2 Tessalonicenses 2, 9 vai falar que ele vai usar falsos milagres. 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7 vai nos falar que só pode ser revelado depois que aquilo ou aquele que o detém é removido. Ou seja, para muitos, quando o Espírito Santo for removido, assim ele vai ser revelado. O verso 1 ao 18 aqui, ele vai descrever como é esse anticristo. Então o apóstolo João, ele fala 6 aspectos do anticristo. Sua ascensão vai dar num tempo de muita turbulência, então no momento de instabilidade. Ele incorpora todo o poder, força e crueldade dos grandes impérios do passado. Terceiro, ele agirá no poder de Satanás. Então Satanás dará a ele poder para agir. Quarto, o anticristo será objeto de adoração em toda a terra. Então ele vai enganar muita gente. Vimos isso em 2 Tessalonicenses. Quinto, o anticristo fará oposição aberta a Deus e à igreja de Cristo. Sexto, o anticristo será apoiado pela segunda besta e o falso profeta. A segunda besta é serva da primeira e seduzirá o mundo inteiro a adorar a primeira besta. Então, se a primeira besta é o braço de Satanás, a segunda é a mente de Satanás. Ela é o falso profeta. Então, a primeira besta ela age no campo político, a segunda no campo religioso. Nós vamos ver alguns reformadores, pré-reformadores, que eles vão considerar na figura, né, até alguns líderes religiosos como esses anticristo, pelo ensino errado. Esse capítulo, ele fala também, 13, sobre a manifestação do anticristo. Sua manifestação, sua presente dissimulação e a futura relação. 2 Tessalonicenses 2, versos 6 e 7, né? Paulo vai dizer que o anticristo está sendo detido por algo ou por alguém que está segurando ele, ok? Vamos ver que o anticristo, no seu cumprimento profético, representa por vários governos anticristãos e totalitários que vão perseguir a igreja, ou seja, o espírito do anticristo já está atuando no mundo. Seu número é 666, né? Ok? Então, é esse número que define o anticristo. Vamos ver também aqui no capítulo 3 a limitação do anticristo. Então, ele é um grande adversário, mas ele é limitado. Vamos para o capítulo 14. O capítulo 14 nos mostra a glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Ok? Então, capítulo 14, ele vai encerrar a 4ª sessão deste livro de Apocalipse. Ok? Nós já vimos sobre os 7 candeeiros, os 7 selos, as 7 trombetas,
Agora, estamos vendo sobre o quarteto do mal, né? Que levanta contra Cristo a sua igreja. E aqui nós temos, no capítulo 14, verso 1 ao 5, a igreja está com Cristo no céu. Aqui algumas coisas eu preciso te falar. Primeiro, a igreja está selada e em pé com o Cordeiro no Monte Sião. Não? Então, Sião na ideia da zona da soberania de Deus. Ok? Então o 144 aqui, que estava do capítulo 7, verso 9 ao 17, são o mesmo grupo que foi selado. Né? Então, é o mesmo grupo. Aqui os remidos recebem também uma marca, o nome de Deus e do Cordeiro. Né? Não? A marca lá do capítulo 7, verso 3, continua válida. Né? Embora esses 144 mil são os mesmos do capítulo 7, aqui eles representam a totalidade dos redimidos, ok? Aqui nós temos mais detalhes. Já não está apenas ouvindo os selados, mas também pode vê-los. Aqui há uma definição de lugar, Monte Sião. Agora revela-se a marca deixada pelos selos, né? Ok? Então vamos aqui mais um pouquinho. Aqui nos mostra que a igreja é o povo redimido por Deus, totalmente separado do mundo. Verso 4 e 5 do capítulo 14. Que nós temos mais aqui. Verso 5, os remidos são puros de lábios e de vida. Versos 6 e 7, nós vamos ter o juízo que é anunciado aos moradores da terra. Então, os moradores da terra, eles vão ser exortados a temerem a Deus e darem glória a Ele. O capítulo 13, ele encerra com uma nota triste. Qual que é a pergunta que ecoou ali? Quem é como a besta e quem pode pelejar contra ela? Então, nós temos uma informação que a besta é autoritária, tem autoridade, né, sobre cada tribo, povo, língua e nação, mas agora o anjo proclama as boas novas de alguém mais forte, que é o Deus Todo-Poderoso. E ele sim deve ser temido. Né? Então, os moradores da terra são alertados sobre a chegada do juízo. O verso 8, nós temos a queda da Babilônia que é proclamada. A grande Babilônia é a grande meretriz. A verdadeira igreja está no céu e a falsa está ruindo. Então, aqui em Apocalipse, nós vemos o apontamento da igreja verdadeira e o apontamento da igreja falsa. Ok? A grande Babilônia fala de um sistema mundano. Então, é a religião prostituída que vai estar a serviço da besta no mundo. Então, Babilônia sempre foi o grande inimigo de Israel no Velho Testamento. E aqui, a grande Babilônia, ela é a inimiga da igreja. Nós temos o verso 9 e 12, capítulo 14. A condenação dos adoradores da besta. Então, eles beberão do cálice da ira de Deus. Isso é muito forte, ok? Nós temos aqui as bem-aventuranças, verso 13, daqueles que morreram em Cristo. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, felizes os mortos que morreram no Senhor, de agora em diante. E vamos ter aqui, no final, a segunda vinda de Cristo para a colheita dos justos, verso 14 a 16. Então ele fala que Cristo vem gloriosamente e vencedoramente nas nuvens. Não? Vem para buscar os remidos. Serão reunidos como trigo no celeiro. E o verso 17 ao verso 20, para a gente chegar no capítulo 15, fala da segunda vinda de Cristo para o castigo final dos ímpios. Os ímpios, né, vão ser como a vindima, que está aqui no verso 18. A ideia aqui não é de uma colheita dos frutos, mas de um lagar, onde as uvas são pisadas e esmagadas, no caso, para os ímpios. Vamos para o capítulo 15. Capítulo 15. Nós temos aqui a preparação para as taças da ira de Deus. Então, nós vimos aqui vários elementos do juízo de Deus. Agora, o capítulo 15, verso 1. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Então, aqui nós temos uma conexão entre taças da ira de Deus e as 7 trombetas de Deus. As trombetas,
advertem, as taças vão consumir a cólera de Deus, a ira de Deus. Então, através de toda a história do mundo, nós vimos várias vezes a ira de Deus se manifestando, ok? Agora as trombetas, elas advertiram, agora as taças serão derramadas, ok? Então nós temos aqui os 7 anjos e essas 7 pragas. Vamos aqui. Tanto as trombetas como a taça referem ao mesmo período. Então são os mesmos períodos. Então tanto as trombetas como as taças terminam com uma cena de juízo final, ok? Então deixa eu chegar aqui, ó. Uma visão, verso 2 e 4. 2 ao 4. O verso 2 ao 4 do capítulo 15 é uma visão da igreja na glória antes da descrição terrível dos ímpios debaixo da ira de Deus. Então entenda, a igreja não está participando desse momento. Okay? O apóstolo aqui vai ver 7 anjos preparados para derramar sobre o mundo 7 taças da ira consumada. 7 é o número da perfeição, nós já falamos isso. São 7 anjos com 7 taças. Esses são anjos do juízo. E eles trazem os últimos flagelos para os ímpios. Agora não é mais tempo de oportunidade. Agora é o momento da medida dos ímpios transbordar. Ou seja, chegou o juízo, aqui é a consumação final da ira de Deus. Ok? Deixa eu pegar mais um pouco aqui. Verso 3, nós vamos ver um cântico que exalta os caminhos de Deus, né? Que exalta as obras de Deus. Verso 3, começa aqui esse cântico, que vai exaltar. E o verso 5 ao 8, o anjo dos últimos flagelos se prepara para agir. E aí nós temos aqui, né? Depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saí do santuário 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente. Os anjos aqui, esses 7 anjos, são ministros de Deus. Então nós temos aqui os 7 anjos do flagelo, sai do santuário de Deus. O santuário de Deus é o lugar da habitação de Deus, ok? Sai para demonstrar como que funciona aqui a lei de Deus, né? E para demonstrar também, mediante a vingança divina, que nenhum homem ou nação pode desafiar a vontade de Deus e permanecer impune. Okay? Verso 7, e um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus. Então, os cálices de ouro que os anjos trazem estão cheios da ira de Deus. Então nós estamos chegando aqui ao juízo final, ao momento final da caminhada da humanidade. Amanhã nós vamos ler, vai ser o nosso penúltimo dia, vamos ler o capítulo 16, 17 e 18 de Apocalipse, se Deus permitir. Eu te vejo amanhã, nós estamos quase acabando a leitura da Bíblia. Deus te abençoe.